Olá pessoal, estamos aqui com o nosso querido Papo Aberto Mulher, trazendo dois grandes profissionais da área da saúde. Espero muito que vocês curtam. Mas antes de nós começarmos e apresentarmos os nossos queridos convidados, gostaríamos de dizer que temos dois grandes patrocinadores aqui do nosso programa Papo Aberto Mulher, que é o Kumon de São Vicente e o Projeto Germinar. Então, se possível, já siga nas redes sociais. Vamos lá, Lívia, fala um pouquinho aí sobre os nossos convidados. Vamos jogar essa bola com eles. Bom, primeiramente, obrigada. São dois queridos, dois mega profissionais que entregam, né? Vocês entregam. Sou suspeita para falar. Então, aqui o Paulo Maurício. Depois eu vou contar as particularidades dele, que tem várias. E aqui a Beatriz Brito, né? E a gente vai falar hoje de postura, a gente vai falar de o bem-estar, o cuidado, né? Que vocês... Eu vou até colocar... Vocês cuidam da dor, né? Assim... Né? Então, Paulo, além de fisioterapeuta, o que mais você pode falar de você? Conta um pouquinho sobre o seu currículo extenso aí. Imagina. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, Lívia. Imagina, é um prazer. Prazer estar dividindo essa cadeira aqui com vocês. Então, o currículo, acho que é, assim, independente do meu currículo, né? Eu acho que tudo que a gente vem fazendo, a gente faz com amor, né? Então, a fisioterapia, a massoterapia, eu acho que a terapia manual, a gente vem trazendo PNL, hipnose não verbal, né? Então, assim, tudo isso a gente vem trazendo para um objetivo só. Eu trabalho com dor, né? Então eu acabo envolvendo tudo isso exatamente para poder resolver um desconforto, né? Para poder resolver um gatilhozinho que provavelmente não é necessário ser ali, a gente vai buscar exatamente onde é que é. Então, assim, então a gente trabalha não só no físico, a gente trabalha no emocional também. Então esse é o diferencial, né? E tudo isso a gente coloca muito amor, né? Então a gente trabalha muito com acolhimento, né? Então vocês falaram do germinar. O germinar faz parte de mim. Eu sou um germinando, né? A Lívia depois a gente vai se aprofundar aí nesse assunto, a gente vai querer falar um pouquinho mais sobre isso. A gente, dentro do Germinar, eu uso um monte de técnica que eu trabalho dentro da minha clínica. Então, assim, graças a Deus, isso faz total diferença, eu acho, não só na minha vida profissional, na minha vida pessoal, acho que assim, com os meus amigos, com os meus familiares, isso aí, ele anda junto comigo. Né? Olha ele aí, que lindão. E a Beatriz Brito, né, Bia? Sim. Que a Bia, além de podóloga, ela também, agora estava andando com ela no shopping, ela falou, nossa, seu pé é um pouco mais pra lá. Ai, meu Deus do céu. Assim, só de olhar. Tortinha, né? Tadinha da Lívia, ela é meio tortinha, gente. Só de olhar. Bia, então conta pra gente o que você está desbravando agora, o que está te brilhando os olhos, né? Sim. Como podóloga, além de cuidar de unha encravada, micose, rachaduras, na podologia a gente cuida de mais de 35 doenças nos pés. Ah, meu Deus, tem então tudo é bastante isso? Coisa. Misericórdia, pensei que era só chulé. Além do chulé, a bromidose, a gente realmente... Ah, tem um nome pra isso. Existe. Qual o nome? Bromidrose. Bromidrose, misericórdia. É bem elegante, né? Bem elegante. Que você tem bromidrose. Isso. É mais bonito que fala chulé. Tudo tem nome. Nunca ia imaginar que tudo seria tem isso. um nome certo, mas não precisa dizer o nome certo, é importante entender, Tem né? que ser popular. A gente tem que explicar, porque senão a pessoa não vai entender. E o importante do chulé é o quê? Só usar um bom desodorante, né? Às vezes tem chulé porque soa muito, então a gente precisa controlar. E o desodorante não deixa feder mais? Porque tem desodorante que, né, as pessoas usam e acham que alivia, Piora. mas tem desodorante que parece que piora. Então aí que tá, existem desodorantes específicos. Sim. Eu tenho a disponibilidade lá na clínica. Quer? Vai na clínica. É maravilhoso, é base de óleo essenciais, você entendeu? Dentes. Natural. Dentes. Não é algo que vai obstruir os poros, porque tem muitos que fazem isso. E aí tem um efeito rebote. Esse assunto deve estar super curioso. Deve ter um monte de gente em com casa chulé. agora falando, ai, finalmente tem solução no meu chulé. Tem. E a questão também da higienização dos calçados, que é uma coisa que muita gente peca, porque não sabe. E que tem como higienizar, então? Tem, e é necessário diariamente intercalar os calçados. Oh, meu Deus. Não pode usar o mesmo todo dia, que é um acúmulo de bactérias, micro-organismos. Sim. Né? Se você parar para pensar, então a gente tem que trocar o calçado. Mas, além dessa questão,
da podologia, que é Isso. tão importante e necessária. Eu vi que alguns casos que eu trabalhava não tinha tantos resultados. Certo. E eu comecei a pesquisar por que eu não estou tendo resultado nesse tipo de questão. Uma unha demora muito para cicatrizar, uma micose demora muito mais, porque micose leva de 6 meses a 2 anos para findar-se o tratamento. Tá. Depende de vários fatores, inclusive da higiene, né, dos calçados, como eu acabei de dizer. Então, o que acontece? Por que isso está acontecendo? Então, eu fui estudar mais. E aí veio o quê? As palmilhas. Por isso que ela falou do shopping. Aí tava andando no shopping, a Bia falou que eu piso pra dentro. Exatamente. Ela não viu meu pra ainda, dentro. fica tranquila. Ela deu uma olhadinha assim, caminhando, achando que tava tudo bem, né? Tô de tênis ainda lá. E você falei, ai caramba. Eu falei, Bia, você não viu de salto ainda. E aí que eu vi que tem vários fatores que demoram a cicatrização, a colagem de uma unha por conta da pisada da pessoa. Porque tem um desalinhamento postural. Tem vários fatores que acontecem. Isso tudo tem a ver ou do pé para cima ou da cabeça para baixo. Ambos têm desalinhamento. Se você não escuta direito, você tem desalinhamento postural. Se você não enxerga direito, você tem desalinhamento postural. Se falta dentes na sua boca, você tem desalinhamento postural. É muito Você loucura, tem então. a arcada para frente ou para trás, tem uma anteriorização Ou posteriorização. seja, Beatriz, todo Tudo mundo isso. tem alguma coisa desalinhada. Exatamente. Pelo menos uma coisa. É difícil ter alguém desalinhada, não simétrico, tem. né? É equilibrar, né? Meu É. Deus! E a família faz isso. Ô, Bia, deixa eu te perguntar uma Não coisa. só a família, mas o trabalho, Né? seu trabalho é esse. O conjunto, né? É o tudo conjunto junto. da obra. Qual, assim, a média das pessoas que vão lá e que não entendem que a podologia é um tratamento preventivo, tal, que não é só beleza. Ah, não vou lá só pra deixar meu pé bonito. 90 e quase 100% das pessoas não entendem que a podologia, ela acha que ou é pra ficar com o pé bonito ou é só pra pé que já tá... Pra dar uma namoradinha naquele pelezinho. Exatamente. Não, é realmente é saúde. Através de entra a micose, não só micose, mas bactérias, entre outras doenças, que é uma porta aberta. E pro qual o corpo. final dessa bactéria, assim? Qual que é o, tipo, se você não cuidar, vai acontecer... Então, além da Vamos questão- chocar, assim. Então, pode entrar sim, né, dependendo do nível de permeação. Se você tiver um outro machucado, pode entrar na sua corrente sanguínea, pode te prejudicar fisicamente a sua saúde, pode te trazer outras doenças sistêmicas. Poxa, isso pra mim é bem preocupante, assim, porque eu vou te falar uma experiência que aconteceu comigo não faz muito tempo. Descolou minha unha na corrida, por Normal. conta do tênis. Impacto. É o impacto, né? Olha só que Pressão. loucura. E o dedão do pé, ele é pra equilibrar. Sim. Tá? Então você joga todo o peso pra frente. Então, E foi bem no dedão mesmo, Uhum. que deu aquela descoladinha. Mas eu não levava a sério o perigo, Tá vendo? né? Graças a Deus tá tudo É. bem, tá, gente? Mas Imagina nosso é corpo. legal o pessoal saber. Pegar um ganchinho dela. Claro. Imagina o nosso corpo, uma árvore. Sim, E nossos pés é a raiz. sim. E se você não cuidar da raiz, o que acontece? Faz todo sentido. Desequilibra tudo. Ah, eu ando meio Já desequilibrada, começa talvez, então. É. Aí pode juntar um monte de... Né? Tem que equilibrar isso aí. Ai, meu Deus. A gente tem que equilibrar, tem que saber o que tá Que acontecendo. legal. Caramba, eu não pensava dessa É. forma. Realmente faz todo sentido. Eu sei que o Paulo atende bastante atleta, né, Paulo? Bastante atleta. Eu sei que você atende uma fisiculturista, né? Tô falando uma, mas deve ter mais. De fisiculturista. E qual é a pior... qual a maior queixa deles? Pra gente poder linkar com essa questão da Bia. Então, Se eles se atentam pra isso que ela tá falando também. a dor é o que mais chega pra mim, mas não de fisiculturista. Tá, Tá? Fisiculturista, qual que é o objetivo deles? Hipertrofiar. tá. Então, hipertrofiou, você perde mobilidade. Ah, Então, eles vão até mim pra quê? Pra ganhar essa mobilidade. Então, a liberação miofascial faz exatamente isso. Eu trabalho com a face muscular e não com o músculo. O objetivo é eu dar essa condição para a face, para o músculo conseguir Abrir. expandir. Tá. Porque conforme ele vai treinando, conforme ele vai se alimentando bem, ou ele seca, ou ele vai crescer, aí a hipertrofia vai hipertrofiar e vai acontecer o quê? Ele vai ficar rígido. Aham. Ele vai querer colocar camisa, ele não vai conseguir colocar camisa. Ele vai tirar, não consegue colocar, não consegue não tirar, consegue dar a mão pro filho na rua, né? Fica... que andam meio Não consegue. assim, né? Tudo Exatamente. durão, Então, tal. o objetivo não é a musculatura, é liberar um músculo, é liberar a face muscular. Tá? Entendi. assim, Olha ele aí. Você trabalha tanto. Esse abdômen é meu, tá, gente? A perna é minha. Aquela coxa. É uma Minha, montagem. minha. Não precisa É, montar. minha montagem É, com a Lívia. É, Então, a maioria, Só põe gente Né? bonita. né, a Isabela, é. linda, Ah, vou pegar um parênteses aí. Pode? aí pode.
Você já sabe o que eu vou falar. Tem uma característica do Paulo que que é sempre importante a gente falar. Não é uma característica, é um fato, né? O Paulo ele tem 7 filhos. Então Paulo. 7 filhos. Que bênção. Muito orgulho. Sim. Caramba. Então isso é bem, eu sempre brinco porque como ele é meu parceiro, né, tal. Então a gente sempre brinca lá, fala, esse aqui é o Branca de Neve, 7. Branca de Neve, Catra. Catra, Mr. Catra, Várias. Que legal, Né? que bacana. Então, uma curiosidade aí sobre o Paulo. É, uma curiosidade. Não, então assim, você trata... hoje, o que aconteceu depois, no pós-pandemia? As academias fecharam, Sim, ninguém mais treinava. sim. Começou a vir para mim quem? Home office. Tá. Onde as empresas, até então, não eram obrigadas a instalar uma cadeira ergonômica, ter uma ergonomia tranquila dentro de casa, ou seja, uma mesa tranquila, Sim. uma cadeira legal. Adequado, né? Adequado, o computador ali. Ambiente. Então, todo mundo começou a ficar com dor no epicondilite, uma bursite, uma cervical completamente destruída, porque ficar muito tempo ali, Sim. né? Não conseguia levantar, porque a demanda era maior, porque Sim. ninguém podia sair de casa. Né? E começou a entrar o pessoal de home office. Os atletas não treinavam mais, então não tinha mais dor. Aí começou a vir quem? Os pais dos atletas. Ah, meu Deus. Completamente Faz todo sedentários, sentido. porque eles iam pra rua para ir no mercado, Sim. para poder fazer uma yoga, fazer um pilates. Fechou tudo. E aí começaram a vir com dor. E aí o público mudou. Então, dos atletas que eu atendia, começou a vir um outro público. Sim. Né? Então, assim, e a dor, o que aconteceu? A dor física, ela começou a atrapalhar a mente das pessoas. Ou seja, a gente descobriu o quê? Que essa dor física vinha do emocional. Tá. Ou seja, a tia Isso é fazia, curioso demais. ia pro shopping, ia pro Sesc, ia passear com os netinhos, não podia fazer mais nada. Então, assim, Sim. pô, e agora? O que eu faço? Minha neta não pode vir aqui. E isso gera dor. Isso, o emocional, a gente fala que o corpo fala. Sim. Aí o emocional tá aqui, ó. Eu preciso ver minha neta, eu preciso ver meu filho, só por vídeo, não tô conseguindo. E daí vem a angústia, aí começa a dar dor. Aí você começa a ficar contraído, Enrijecer. enrijece e vem dor. Tá. Dor. Aí, Bia, só deixa ela colocar um parênteses aí, que é pra gente colocar... Quando você vê uma unha encravada, nessa questão que ele tá colocando emocional, o que você já consegue fazer uma análise dessa pessoa? Uma unha encravada tem vários aspectos físicos, isso é claro. Porém, uma pessoa que tem uma unha encravada com muitas vezes, a gente arruma ela volta, normalmente, isso tem de postura da pessoa, que ela normalmente ela é um pouco mais fechada, né? E normalmente essa questão de postura tem a ver muito com o gênio dessa pessoa, a parte emocional dessa pessoa. Como a pessoa é totalmente fechada, né? Realmente aquelas pessoas que é difícil, tem um difícil gênio, né? Introvertida também. Além dela se anteriorizar, ela já joga o corpo para frente, então já coloca como base a unha. Então a unha automaticamente começa a fechar, já a comprimir no próprio dedo. Né, que isso é uma unha compressiva no dedo, certo? E esse jeito, né, da pessoa emocional interfere sim no encravada. Então, às vezes, o fundo de uma unha encravada pode ser a questão emocional. É aquela pessoa que tá carrancuda, aquela pessoa que não quer ouvir, aquela pessoa Mais que tá... introspectiva. Aquela pessoa que tá em sofrimento. O que mais, Paulo, que você pode... Pode reparar que as unhas são completamente estranhas. Com certeza, pode reparar. Gente, isso não é uma balela. Isso é muito... As pessoas chegam assim falando, gente, mas isso que você faz, não sei não, hein? Esse negócio é meio bruxaria, meio místico, meio... Fala um pouco sobre isso, Paulo. O pessoal não fica meio assustado? Porque assim, as suas especialidades são inúmeras. PNL, tem a questão da hipnose, que muita gente não entende, leva muito para esse lado de outras vidas, místico e, né, e tudo mais. Fala um pouquinho sobre isso, assim, vamos entrar um pouco nesse assunto para desmistificar, né? Sim. Eu conheci a PNL. Tem gente que tem medo, inclusive, né, Paulo? Desculpa te interromper, de fazer. Mas mistura muito hipnose de palco. Aquela história de você pegar uma maçã. Isso. Ó, olha nos meus olhos, agora morde e come, que vai ser uma maçã agora. E é uma cebola. É uma cebola. Aí você fala, caramba. Como assim? Como assim? E aí? Como assim? Explica. Então, é uma maneira de você poder chamar atenção.
mas não faz sentido, se você parar pra pensar. Ah, Aí você ganha um público, isso é legal, mas assim, e a parte de tratamento? tá. Que é muito mais legal, Tá. é muito mais benéfico, Sim, onde você sem consegue dúvida. resgatar um monte de coisa. sem Né? dúvida. Então eu conheci a PNL, eu conheci a Lívia através do PNL, Tá. né? Através da formação avançada do Júlio, da Humanity. Então assim, isso me trouxe, e assim, eu estava trabalhando, eu estava cuidando deles, eu fui contratado para cuidar deles. Tá. Né? Na massagem, na quiropraxia, eu estava ali cuidando deles, estava à disposição. E as coisas acontecendo na minha frente ali, eu falei, a menina tinha medo de barata, o Júlio fez uma reprogramação nela, fez um exercício lá. O cara que não falava, Ela fez carinho na barata. subiu no palco. Fez carinho na barata. O cara não falava, o cara era exatamente isso aqui. Nem O olhava. cara não olhava, levou ele lá pra cima, trabalhou uma hipnose lá, ericksoniana, o cara montou um poema e falou no final. Ah, vá. E como se explica isso? Então, é uma reprogramação. Uma ferramenta. É uma ferramenta onde você coloca toda, assim, a ideia da hipnose é fazer trabalhar com uma reprogramação também, Tá. Sim. né? A programação neurolinguística, né, ela tá aí para você poder atuar a todo modo. Então você participou do Germinar, né? Todo o movimento Germinar é através da PNL, Tá. né? Do acolhimento, né? Do amor. E aí você tem algumas ferramentas que você começa a se olhar. Tá. Coisa que geralmente você não tem. É o momento Porque que você é se olha. inconsciente. É Você inconsciente. tá trabalhando dentro do inconsciente da pessoa, do paciente. Mas você está trabalhando por você. Tá. Então você esquece seu filho, você esquece seu marido, porque é sobre você. Tá. Né? Então, na PNL, você trabalha exatamente isso. Você reprograma exatamente a sua estrutura mental. Isso é muito interessante, né, É. Paulo? Se a gente pudesse, então, aprofundar ainda mais nesse assunto, acredito que ia ter fila de Não. pessoas lá É. no seu consultório depois para É, trabalhar. mas nesse essa questão da sentido, hipnose. porque acho que a necessidade é de todos, né? Se Mas a parar gente pra tem que pensar. desmistificar, porque é ciência. Assim, Então, quando a gente fala, as pessoas têm. Então, quando as pessoas têm essa dúvida, isso elas têm que ir atrás, elas têm que buscar, para entender que é ciência. Então, aquilo vai reprogramar e ponto. Vai te ajudar, né? Ó, É E essa diferente. hipnose não é aquela que fala assim, vamos nas vidas passadas. não é uma Nada regressão. disso, não é uma Não, regressão. É diferente. Fala a diferença aí, explica pra É que pessoa. assim, a hipnose clínica, que você usa dentro de uma clínica, né? Então, você e o terapeuta, Um atributo da psicologia, inclusive. exatamente, atributo da psicologia, e assim, é muito direto, tá? Então você fala, a pessoa ouve, então ela te coloca num transe lá e você vai trabalhando. A terapeuta, a psicóloga vai trabalhando com essa pessoa, para uma cura, para um trauma, para um gatilho, então ela resolve ali. Vamos dizer, existe um trauma, tá? A pessoa tem algum problema ali de saúde, uma depressão, por exemplo, e a terapeuta não consegue achar dentro das ferramentas que ela tem ali. Sim. Ela propõe uma regressão Tá, de vidas passadas. tá. Então, assim, ela coloca a pessoa no transe, ela coloca a pessoa para respirar. O transe, gente, pelo amor de Deus, quando fala transe, ninguém dorme, ninguém morre. Ah, Você continua respirando e você ouve Tá. o que a pessoa tá falando. tá. Ela tá te Ela conduzindo tá te e você tá conduzindo, entrando A naquele parte- transe que ela tá te conduzindo. Exatamente. A partir do momento que você não ouve, mas você morreu. Sim, Tá? sim. Acabou. Fique esperto, Fique pessoal. esperto, entendeu? Né? Não deixem de ouvir. Então, assim, toda vez que você entra num processo de hipnose, dentro do, por exemplo, um rebirth, Tá. renascimento, Ai, depois eu quero que você fale sobre você isso. vai descansar. Você vai trabalhar uma respiração profunda, ciclada, onde você vai descansar. Mas lembrando que é sempre sobre você. Tá. O acolhimento é sobre você. A gente tem que se tratar, né, Isso é Paulo? lógico. Muitas vezes a gente fica preocupado com o que está acontecendo à nossa volta e, na verdade, é um reflexo daquilo que a gente é. Exatamente. Né? E entendeu? da nossa falta de autoconhecimento também, imagino. Tudo isso, quando eu entrei na área da hipnose, da PNL, eu consegui agregar isso com a minha profissão. Tá. Tá? Então, quando eu vejo que tem uma pessoa que chegou lá com uma dor no pescoço, uma dor no cervical, mas não aconteceu nada, ela só acordou com essa dor. Só que aí, quando você vai fazer a anamnese, você fala assim, eu briguei com a minha mãe, discuti com meu filho, não sei o quê. Emocional entrou. O emocional entrou. Então, o que você vai fazer? Eu trato exatamente. Tem gente que não acredita. Mas, às vezes, eu consigo tratar sem ela perceber. Tá. Como? A gente fala que a intuição, a gente tem que ouvir muito mais a nossa intuição, ultimamente. Porque ela fala muito com você e a gente acha que não. É. Mas se a gente não ouvir, presta atenção. Tá falou uma vez, falou duas, falou três. Tem Dá alguma atenção, coisa tem alguma coisa aí. aí. E aí você vai pela intuição. Fica esperto. Só que você tem intuição, você tem técnica,
você tem informação, você tem experiência que já aconteceu, você já fez aquilo. Você coloca a pessoa nem percebe o que aconteceu. Sim. Quando sai de lá, fala assim, caramba, cadê minha dor? Só que eu nem encostei a mão na pessoa. Excelente. É. Incrível, né? A pessoa deve É. sair dali Entendeu? super... Bia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que a gente fala das palmilhas, né, que Eu estão aí queria em muito cima, saber né, que tá o pezinho aí. Essa questão da palmilha em si, quando a pessoa te procura, o que ela tem que, ela fala, eu tô com uma postura ruim, tá doendo. Esse alívio, depois que você faz toda a análise, né? Você tem vários, não sei se vai aparecer aqui, mas depois a gente vai deixar os arrobas e tal. Tem 5 exames, é isso? 5 exames, né? Ó, esse alívio, às vezes é imediato, quando a pessoa... Tá. E qual que é esse processo? Assim, conta de forma, assim, até mais resumido. Olha que legal esses aparelhos. Esse é o final. O aparelho Esse é o final? que Esse é vai... o final, é o último passo. Ah, Esse tá. aí é o podoscópio. Esse aparelho, a gente faz o quê? Tá vendo essas peças embaixo? Essas As peças, coloridinhas? Isso. Ah. Exatamente. É exatamente o que faz o equilíbrio. Se vocês pararem para ver, tem Ah. várias peças. Sim. E esse pezinho dela, na parte de baixo, aqui dá pra ver que todos os dedos estão encostando no chão. Se olhar o espelhamento, embaixo é um espelho. Tá, aqui, Dá né? pra ver. Então, Dá dá pra pra ver. ver se ele já tá equilibrado. O último dedo não encostava. Tá. Ah, Depois que a tá. gente coloca a peça, começa a encostar. É que ela, tô ainda terminando de colocar. E aí, através dessas peças, eu vou lá e faço de novo o teste da cristeríaca para verificar se o quadril dela alinhou ou não. Né? Incrível. Tem outro teste que eu faço também, que é dos dedos, que aí tem diferença de dedos. Quando a pessoa abaixa, aí o dedo alinhou. Depois que eu coloquei as peças da palmilha. Então, essa daí vai ser a palmilha que vai ser confeccionada. Depois que teve o alinhamento de quadril, alinhamento dos dedos. Né? E aí, Bia, essa palmilha vai pra dentro dos sapatos. Dentro Ela dos pode sapatos. escolher, mas não são todos que vão conseguir se adequar a essa palmilha. Qual Ela vai ter calçado que vai caber? É. Além de tênis. Certo. Ó, tênis cabe. Tênis certo? vai, tá. Além de tênis, o que cabe? O que couber, a palmilha e seu pé dentro. Por exemplo, sapatilha fina, não cabe. Tá. Mocassim mais alto, cabe. Tá. Um entendeu? escarpã Tá, não Tem que ter cabe. ali um... Isso, só que existe palmilha para escarpão? Existe. Mas é um assassinato, escarpã, né? Então, Já começa gente, por aí, né? Eu não sei se eu posso dar Eu opinião. amo Eu não posso, não fala eu não posso, Eu amo escarpão. eu não posso mostrar meus dedos, porque meus Escarpão, Então, é coisa de Porque ele mulher, mata aí. barata. de saltinho fino, de saltinho fino. Eu não posso mostrar porque meus dedos são feios, meus O dedos, por causa do escarpão, escarpã. Ele é lindo da parte Elegante. estrutural, ele é elegante, ele traz Mas acaba um com seu pé, envelhecimento e isso. uma parte de força também para a mulher, né? Porque eu acho que dá Um tchan, né? muito É. forte, é bonito mesmo o escarpão. Obrigada. Mas, relacionado à estrutura, ele não é o que deveria. Se você for usar o escarpão, Os dedinhos. porque eu digo assim, eu não posso dizer que você não pode, né? Porque cada um faz o que achar melhor. Exatamente. na sua vida. Mas, se for usar, por pouco tempo. não Ah, mas o eu dia faço inteiro. por pouco tempo. Não É. o dia inteiro, porque o dia inteiro você vai mudar totalmente a estrutura. A base do pé é o quê? Normalmente a gente pisa 60 atrás, 40 na frente. Por que os ortopedistas pedem para usar um saltinho de 2 a 4 centímetros para você ficar Compensar. 50, ok? Ah, o que o entendi. escarpão faz? Ah, acaba com você, realmente. Ele joga Tipo, põe lá nas 70 pra alturas. frente. E o que o calcanhar, o calcânio, ele é um osso que ele foi... ele existe para quê? Para suportar o nosso peso, certo? Sim, Ele é sim, enorme sim. o calcanhar. E o que acontece? Você a gente souber joga carregar para a frente. frente e coloca sobre as falanges, as cabeças do metatarso, que são os ossinhos minúsculos. Minúsculos. E o que acontece? Ele vai se fazer de tudo para conseguir estruturar aquilo, né? O peso todo do corpo, independente se a pessoa tem sobrepeso ou não, é uma carga que não foi feita para eles suportar. Sim, E sim. o que acontece? Começa a ter calosidades na parte. Ah, isso eu não vou nem Porque falar, a você gente faz não garra comenta. dentro do escarpão. Carlos, duvido quem usa escarpão com frequência. Não tem, Tem calosidade. claro. Não só na parte distal. É bailarina, mas né, parte também. em cima, nessa região aqui, dessa região das falanges, normalmente começa a criar esses calos. E aí cria um conchinho gorduroso. O que é isso? Embaixo do calo, cria uma massa, né, de gordura para evitar que você rasgue aquela região.
E Como não- chama? Colchim gorduroso. Colchim gorduroso. E o que acontece é as pessoas querem que tirem isso. Não tem como tirar porque é embaixo da pele. Eu ia Você que perguntar isso. criou, E pra calo? Mas se você tirar Eu ia o perguntar se tem escarpão, vai solução pra reduzir. calo. Então já vi que não tem Se solução pra você calo. excluir o fator da causa, a gente consegue resolver. O que é excluir o fator da causa? Exclui o escarpão. É isso. Tá bom. Gente, mas é interessante, porque eu teve uma vez que eu fraturei meu dedo do pé, meu anelar, eu acho, não lembro. Acho que é anelar. E eu demorei 1 mês para conseguir voltar a pisar sem mancar. E só aí que eu entendi a gravidade que foi e tal, e a importância que um dedinho tem e o quanto ele te atrapalha. E se falando de foi torcer, né, que você falou? Não, eu Você chutei quebrou? chutei uma cadeira. Ai, cara. E aí, nesse sentido, o quanto atrapalhou, e aí o quanto que eu tive que compensar, porque eu manquei, e aí o quanto que tudo isso atrapalhou, porque aí eu saí do escarpão, fiquei andando de rasteirinha praticamente 2 meses, olha aí quanta coisa foi acontecendo, né, então descompensa a coluna, descompensa autoestima, descompensa tudo. É isso? Sim, com certeza. Porque realmente tá tudo interligado, né? E quando a gente realmente olha não só para a palmilha, mas a questão da fisioterapia, o alinhamento, qualquer coisinha que tá fora, por que a pessoa tem só uma unha do dedão, né? O hálux, só um tem micose e o outro não. Tem gente que só tem quase um dedão e o outro não Por tem. que, Bia? Aham. Porque Curiosa. só sobrecarrega aquela unha, só faz dorsiflexão nessa Então unha. agora pausa para todo mundo olhar sua unha e ver o que tá acontecendo. É esse lado que é sobrecarregado. Porque ou tem uma diferença no quadril, ou tem uma escoliose, ou tem alguma questão na coluna. Fora a questão. E deixa eu te falar uma coisa, Bia. Por exemplo, tá falando... Quem tem parafuso? Eu tenho parafuso no tornozelo. Por eu ter esse parafuso no tornozelo, desde pequeno, eu tinha 13 anos de idade quando foi colocado. Eu piso torto. Só que nesse caso, tem solução? Porque eu tenho parafuso. Aí vai lá com a palmilha, eu tô falando que outras pessoas devem passar pela mesma situação que eu passo, né? Então, o meu pé esquerdo, ele pisa um pouquinho pra dentro por conta dessa situação da cirurgia, né? Nesse caso, a palmilha, ela consegue também voltar, mesmo tendo parafuso ali? Então, o parafuso é um ponto, certo? Eu vou fazer a análise inteira em você, da cabeça aos pés. Porque o parafuso ali é uma parte. Eu tenho que entender no geral. Isso E aqui aí, é o análise, parafuso, Bia? Aí é o baroscan, Tá. é o escaneamento da pisada, onde a gente tem exatamente, sai no computador todos os pontos, exatamente essa imagem. Sai Ah, legal. expressão. Que aí sairia da Nicole e o parafuso. Parafuso não. É parafuso, meu. Nitidamente Não é parafuso. que essa pessoa tem um... É que tem pino e parafuso. Ó, nessa imagem dá pra ver nitidamente que essa pessoa tem um desalinhamento no quadril. Olha só a torção. Olha como que o Nossa, calcanhar é tô vendo totalmente- tudo. Tô vendo, Não. Bia. Imagina como eu tô vendo, tá Não, vendo? Você consegue O vermelhinho. Gente, ali, como né? eu tô. em cima, Não, em ó, cima. ele tem uma Ah, cara muito aqui. grande e lá só um lado que tem uma cara, Isso. o outro já não tem. Sim. Por quê? Porque ele tem Tá essa... compensando Ele ali. joga totalmente pro lado direito e pouco pro lado esquerdo. Isso aconteceu, inclusive, por exemplo, eu acredito que quando você torce um pé, você compensa no outro, Isso. né? Porque é o teu reflexo. Você quer. Depois o outro Isso começa tá acontecendo comigo. É. Aí Tá dói o acontecendo. pé, aí dói o joelho, aí dói Quadril. Isso Aí comigo, você ó. vai- Por conta de uma torçãozinha boba na frente da padaria. Não fui no médico, enfim. Mas isso, então, é uma coisa que a gente tem que cuidar também, né? Você realmente tem que procurar uma solução. Eu preciso. A gente vai cuidar do, Porque seu, tá- do parafuso, mas não só do pé. A gente tem que ver todo. O todo. Na cabeça Toda, também, como toda. que tá, É. né? Tá Tudo certo. mais. Tá certo. E eu perguntei, Bia, se o alívio é imediato. Por quê? Porque eu tô perguntando isso. Porque lá no Paulo, você vai lá, eu falei, e assim, a gente fica com aquelas crenças, uma vez eu vou contar que eu fui lá e gravei stories, tô aqui no Paulo, tal, preparada pra sentir uma dor. Ele, Lívia, você vai sentir dor aqui? Eu já tava lá, falei, não vou sentir dor, né? E realmente, que eu tava cheia de dor, mas eu realmente não senti dor. Mas e com você lá? Esse alívio é imediato? Essa dor, eu tô frisando isso para que fique claro que as pessoas têm que se olhar, tem que, eu tenho só um probleminha, um negocinho, não, eu vou lá. Olha, eu vou dar um exemplo básico da minha casa. Tá. Né? Meu marido, ele é surdo de um ouvido. Ele escuta 100% do ouvido direito e 0% do ouvido Então as brigas ele tá sempre no esquerdo, né, Bia? Aquele menino, ele simplesmente ele se aproveita disso, né?
Em alguns momentos. Mas, eu vou fazer Isso é uma pauta, hein, pra gente falar. Ele se aproveita, com certeza. Vira pro lado. Que PCD que nada. PCD. Fala assim, fala com esse ouvido aqui, vai. Fala com esse ouvido. Exatamente. Dá licença, por favor. Agora não... Tô falando com você, você é surdo? Sou. Ah, meu Deus. Mas faz parte. E no caso dele, eu fui fazer a palmilha dele. Tá. Tem pessoas que não sabem que sentem algumas coisas, porque já estão a vida inteira sentindo aquilo, então você acaba convivendo com aquela dor, achando que é natural e não é. Tá. Eu coloquei os elementos na palmilha, né, embaixo, como eu mostrei naquele exemplo. Na hora que eu coloquei o elemento, que existe vários, tá? Então eu vou colocando, eu sei mais ou menos, eu olho pra pessoa, tá, mais ou menos Acho que é por aqui. Tá, aí eu vou testando, e a pessoa vai sentir, e eu vou fazer os testes pra ver se teve o alinhamento. Ok. Quando eu coloquei o elemento exato que precisava, ele falou, nossa, eu senti a pressão da minha panturrilha direita, saiu. Olha. Parece que estava pressionando, ele tinha uma pressão e soltou. Porque Incrível. a vida inteira ele só rotaciona pro lado que ele soltou. Ele só vira pro lado direito. Então, o ponto de pressão, onde ele joga mais força, é o lado direito. Então, a panturrilha, Faz ele sentido. não chegava no pé. Aonde segurava a panturrilha, porque ele é jovem, tem 37 Caramba. anos. Imagina mais velho. Não ia, a panturrilha dele não ia segurar mais e ia ter várias alterações no pé dele. Então, por causa de uma surdez unilateral, tem totalmente um desalinhamento. Isso, Sim. se ele correr, ele manca correndo, tá? Não é porque ele tem uma diferença real no quadril, por conta da rotação de uma vida que ele teve essa alteração postural, certo? Entendi. Incrível. Incrível. E Paulo, vamos pegar esse gancho da Bia de um alívio imediato. Teu trabalho não é de um alívio imediato, muitas vezes, mas ele pode acontecer. Pode. Já aconteceu. Já. Conta isso pra gente, tá? Vamos... Para as pessoas se identificarem e falarem assim, pô, vou olhar lá o Instagram do Paulo e vou lá no Instituto Cura, ou vou lá na Bia. Porque as pessoas vão ficar livres da dor. Porque, É muito abrangente o trabalho deles, né? porque é muito ruim você conviver com a dor. Sim, para deixar claro, assim, meu nome do Instituto da Cura, Paulo Maurício de Terapias Integrativas. Só que eu não vendo a cura, tá? Eu não vendo cura. Eu vendo o quê? Eu vendo bem-estar. Sim. Tá? Eu vendo acolhimento, eu vendo... O que eu vendo dentro do Instagram é exatamente o que eu proporciono para as pessoas ali. O quê? Só porque tá com dor, não precisa proporcionar mais dor. Tá? Tem uma paciente minha que ela foi lá uma vez, ela fez uma história e falou assim, gente, eu tô aqui, eu tô no Paulo, hoje é dia de sofrer, mais tarde a gente se fala. Ai, meu Deus. Não fui eu, né? É o oposto, Essa foi eu ou foi a outra? A outra eu falei, eu não foi sofrer, eu falei assim, hoje é dia de sentir dor. É a mesma coisa, né? Ficou Sofrer, puto. sentir Opa, dor, né? Eu queria falar, não, Lívia, mas desculpa sua Fui eu. Aí eu... A crença, né? Exatamente, a crença. E aí eu tratei ela, eu zerei a dor dela. Né? Sem ela sentir dor. Sem ela sentir dor, porque ela já estava na expectativa de sentir dor. Por quê? Natural. Porque quando eu iniciei o processo da liberação facial, ela se vendia exatamente assim, com dor. Então, você gerava dor para eliminar a dor. Só que você ficava com essa dor durante 3 dias. Só que a dor que ela tinha, já não tinha mais, mas era a dor que eu estava palpando. Então, a gente vendia dessa maneira. Só que, se você não estudar, se você não se capacitar, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Sim, E a gente estudou. sim. E a gente usou PNL, eu abaixei a luz, eu coloquei uma musiquinha. Você faz uma terapia integrativa, né? Você usa Exatamente. diversas terapias ao Aí tem mesmo óleo tempo essencial, pra... né? Então eu peço para ela dar uma Maravilha, cheiradinha, dar uma descansadinha aí. E eu fui tratando. Uma lavandinha. Uma lavandinha. Fui lá tratando. E aí eu fui embora, tá tudo bem, mandei ela fazer o teste. Posso ficar mais um Fez o pouquinho? teste, Tá tudo bem, posso ficar mais um pouquinho? zerou, foi embora. Ela falou, meu, muito mole. E foi embora. Aí daqui a pouco eu vejo, olho meu Instagram. Hoje é dia de sofrer, tá no pau. Ingrata! Eu falei, pode apagar isso aí. Ela falou, não, retificando, gente, eu não sou absolutamente nada. Então, assim, ela é um exemplo vivo. Porque, assim, ela tava com muita dor, ela tava voltando a treinar o vôlei dela, né? E hoje já faz parte da parte que, assim, eu acho que ela é apaixonada por isso, você falou, retomou, né? É a criança, né? É a criança, contato com a criança. Começou, né? Então, assim, no começo ela começou a sentir dor, até que me procurou. Então, outra coisa, começou a sentir, procura. A gente fica esperando o caos acontecer dentro da gente, não é verdade? Tem que ter um Isso. caos, gente. E aí, quando tem o caos,
Em vez de você sair na primeira sessão, você vai sair de lá, Na 10ª, né? Daqui 10 sessões eu consigo resolver seu problema. entendeu? Porque assim, se você não for, assim, geralmente você fala assim, eu tô com dor no meu joelho. Se você tratar só o joelho, não tem resultado. Porque a dor, ela pode sair do teu quadril, ela pode sair da tua lombar, ela pode sair, porque assim, o corpo é uma unidade. Sim. Se você não Uma tratar, coisa reflete, exatamente, uma coisa reflete a outra. Então assim, se eu tocar a lua aqui em cima, ela vai sentir no dedo da mão. Se eu fizer um thruster nela, eu consigo desbloquear o pé dela. Por exemplo, Paulo, eu tive uma época que eu tinha, na gravidez, né? Eu fiquei com uma barriga gigantesca. Minha estrutura, ela é pequena, eu era extremamente sedentária. E eu simplesmente chegava, tinha dias que eu não andava, eu não conseguia dar um passo. Eu ficava literalmente do meu marido ter que me tirar da cama, enfim. Eu ia numa viagem levar minha filha pra dançar, eu peguei um elevador dentro do McDonald's, porque eu não conseguia subir a escada. Enfim, ninguém entendia, né? Vendo, eu falava, meu Deus, essa é uma menina. Não tô na idade pra estar desse jeito, né? Mas, gente, tomei vergonha na cara, confesso. E acontecia de a dor aqui embaixo refletir lá no pé, né? Essa questão da lombar, né? Aqui, o ciático, lombar, o O que ciático. acontece? Quando você tá Nossa, encostando grávida, assim já. você abre total, teu Pande. quadril faz isso aqui, ó. E dá uma dilatada absurda. E se pra eu cima. tivesse ido em você nessa época? Então, a gente ia te avaliar da raiz até a sua cabeça. Entende? A Não árvore adianta toda. eu ir só no foco da dor. Tá. Entende? Eu ia ver onde é que tava a disfunção. E para enxaqueca crônica? Ah, Fala um pouco sobre isso. Eu sou Aí, enxaqueca crônica. Responde, Você Paulo, quer vamos remedinho? ouvir. Você quer remédio? Você gosta de remedinho? Ah, depende. Então, Quando necessário. então, Quando necessário. Mas eu já fiz um tratamento em São Paulo que, na verdade, eu fiz toda uma desintoxicação alimentar, desintoxicação medicamentosa. Eu fui num centro integrativo de enxaqueca, né, do Brasil. Uma clínica especializada em enxaqueca. Então, tenho vários especialistas, tudo em enxaqueca. Tem até psicólogo, terapeuta lá dentro também, tudo. E eles tiraram vários. Não é assim, não, tira o leite. Não tem nada a ver. Essa história de, é o leite que causa enxaqueca. Os embutidos, né? Eles falam Não, muito tem dos embutidos, né? Realmente Mas não faz bem, é né? tudo que é estimulante, né? Sim, Então, sim. tudo que for estimulante tem que cortar. Café, chocolate, muita gente fica louca, né? E rola até uma abstinência. Aconteceu de me dar abstinência, eu tive todo um processo, enfim, é uma outra pauta. Mas eu queria saber, no teu caso, no seu trabalho, como que você trataria uma enxaqueca crônica? Então, meu trabalho é um trabalho integrativo. Isso, Eu não posso ser pontual. sim, Ir lá e só no. Vamos pegar a pessoa. Não. Ir lá só na agulha. Não. sim, Então, assim, eu procuro saber o que você come, o sim. que você comeu ontem, que horas que você comeu ontem, o que você comeu ontem. Comi um torresminho de sábado, trabalhei tranquilo. De 2 Suave. dias. E 2 dias ali suave, aí dei uma gotinha de limão e fui dormir. Algumas taças de vinho? Entendeu? Então, assim, você começa dali. Né? Se você comeu, se você não comeu, o que você. Às vezes você não come, você fica com dor de cabeça. Sim. Né? Não dá tempo de comer, fica com dor de cabeça. Você come muito, dá dor de cabeça. Só que aí vira crônico. Porque você fica só no remédio, você fica mascarando. Isso, analgésico não pode. Entendeu? Então, quando você vai lá para a clínica, o que acontece? Eu preciso entender o que está acontecendo. Para, a partir dali, a gente entender de que maneira que a gente vai tratar. Então, assim, PNL funciona. A hipnose funciona. A massagem tradicional funciona. O toque manual, o toque de tocar mesmo. É energético isso. Toque energético. A sua mão, ela é energética. Energia. Entende? Então, o que você fala no ouvido da pessoa, ela entra de um jeito assim que. Então, assim, é a intenção. Uhum, Quero curar ela. uhum. Eu quero curar. Eu vou usar o exemplo da Lívia, porque assim, tá ocupado? Ela me chamou, falou, tá ocupado? É porque eu tô aqui, tá, gente? Ele vai usar. Não. Ele faz Não, ela sempre. faz isso comigo. Então, ele tá descontando, porque exatamente, ele faz isso com ele. Ela faz isso comigo. É. Ela, tá ocupado? Eu falei, não, ela não me liga assim, né? Eu falei, não. Ela me ligou, ela manda mensagem. Eu falei, não. Ela, tô chegando. Meu Deus. Eu já fiquei já. Lívia. Falei, "Putz." É. Aprontou. Já fiquei desesperado já. Falei, cara, eu fiquei na janela assim, ó. Daqui a pouco chega ela. Ela falou, minha energia tá. Não sei o que aconteceu. Dá Tô seu bem. jeito aí, se vira. Tô bem. Tá sendo uma semana difícil, tá sendo uma semana, minha cabeça tá explodindo. Achei a luz. Olhinha essencial. Ó, cheiradinha. Uma cheiradinha. Uma musiquinha bem, sabe? Suave. Não abri a boca e não encostei nela.
A gente chama de magnetismo. É. Coloquei a minha mão assim, a cabeça dela, assim, perto das orelhas. Dá só aquela quenturinha, né? A gente sente a energia, quando a pessoa tem energia É. boa, né? Vem um Entendeu? quentinho. E É daí, engraçado. eu fiz uma massagem magnética nela. Ou seja, eu não encostei nela. Só de Ou energia. Eu coloquei totalmente a minha intenção positiva para que ela melhorasse. Sai de lá zerado. Isso também é ciência, é bem legal falar, ciência, né? é importante falar. É. Isso, gente, É. não é misticismo, ciência, não é coisa do É, outro mundo, exatamente. é ciência. Entende? É energia. Nós somos, não é? Um total campo energético, tudo. Vou precisar ir lá no palco. Bora. É loucura, né? Que essa pauta é maravilhosa, porque... Tem muito, a gente vai indo, vai indo, vai indo. É a solução da nossa vida, gente. Pela raiz, ela passa pela raiz e eu vou lá pra cima. E assim, você sabe que é bem É um legal privilégio. isso, porque a gente acha que o Paulo tocou no assunto do remédio, né? Lógico, o remédio ele é essencial, ninguém Sim, aqui sim. tá contrário a isso. O Paulo sabe, aqui eu tinha, vou usar a linguística certa, tinha 4 hernias de disco. Quando que você vai voltar a jogar vôlei com 46 anos, com 45 quando eu voltei? Com 4 hernias de disco. Mas eu voltei e tô aí saltando, pulando, porque cabeça primeiro, depois todo o resto. Então isso é bem legal a gente falar, porque a pessoa que tá aí ouvindo, que ela vai falar assim, mas eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho 2, eu tenho 3, não vou Não fazer vai ter mais solução, nada. não. Eu tenho uma unha que tá aqui já há 3 anos e ninguém cura. Eu não tô colocando que vocês vão, a galera, o pessoal vai chegar lá e vocês vão curar. E que fique claro que não cura. A Porém, hernia de disco tá ali, gente. Né? Mas é o que você falou, é um bem-estar. mais ou menos, você Nicole, traz, mais né? ou menos. Né? Não é mais ou menos. Não falem. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que assim, a galera tem que ter uma segunda, terceira opção, não ficar engessado nisso. Então vai lá na Bia, vai lá no Paulo, para ela ter esse novo olhar. E quem sabe esse novo olhar vai ser a solução da vida dela. Tipo, acabou de, não preciso mais lidar com essa dor. Sim. Não sei, né? Fiquei curiosa da hernia de disco. Então, a hernia em si, ela não volta. Tá lá, ela não volta. Ela não vai fazer assim, Exato. né? Mas você consegue eu consigo te dar uma condição melhor. Mas é o que eu tô falando, é o bem-estar. Não é que você cura, você traz o bem-estar. Então, mas quando você não tem mais dor, ela tá lá. Tá, tudo bem, Mas você não tem mais entendi. dor. Tá. Mas se você quiser provocar É que nem a dor, aí você enxaqueca dorme com aquele- com crônica, 3 ela tá travesseiros ali. pra cima, assim, ó. Aí você fica dormindo com aqueles 3 travesseiros que você, É, de 1890. é. Aí você não troca travesseiro, aí você fica. Exatamente, você vai provocar exatamente Sim. dor. Eu tenho Mas- coleção de travesseiro, sempre. Eu vou colocar um outro ponto de vista aí nisso. Eu não sou entrevistada, mas eu vou colocar, já que a gente entrou nesse ponto, a gente tem técnicas de respiração que a gente pode fazer esse disco dar uma inchadinha. Então, se eu tirar fazer minha ressonância agora e como era antes, ela tá bem diferente. Então eu reconstituí, mas aí é com Sim. outras questões, com E falando em respiração, fala um pouquinho sobre o rebirth. Dor, Fale sobre isso. O que a gente- tem uma a Bia experiência fez? incrível. Vamos ouvir a Bia primeiro? Incrível, fale aí. Vamos ouvir ela, Fala um pouco sobre vamos a ouvir sua ela experiência como com é. rebirth. Sensação única. Nunca vivenciei nada na minha vida relacionado a isso. Você pode falar o que é? Pode. É um processo quando você volta para a barriga da sua mãe e passa pelas fases do crescimento. Então você sente cada sensação. Nossa, quando eu cheguei no 8º mês, até o 8º mês tá tudo bem. Tô tudo tranquilo. Mas quando chegou no 8º mês, tá tão apertado e você sente. a Viu teu sensação. pezinho lá, Bia? Do céu. E quando realmente você passa por todas as fases, quando você nasce, você sente aquele alívio, você sente também essa sensação mesmo de estar dentro desse processo. Mas acho que essa Então, experiência aí funciona pra cada um de um jeito, né? Sim, é isso que eu ia falar. Cada Cada um, um. porque Cada cada pessoa um, passou por uma gestação, exato. cada um tem uma vivência, Sim, né? Com a mãe sim. tem uma. A mãe, lembra que você falou que quando você estava grávida, como foi para você usar Sim. essa dificuldade? Tem mães que fazem atividade física até o 9º mês, Sim. agachamento. Acho Já vi maravilhoso. grávida chegando no peso lá. Maravilhoso. Não, uma coisa assim. Tem várias crossfiteiras. Para cada pessoa, o rebirth é diferente. Responde de uma forma diferente, né? Fala um pouquinho, Paulo, sobre isso. O que é o rebirth, pra quem tá lá que não conhece? Então, não, o rebirth é exatamente isso. Eu acho que você entra numa consciência tão legal, você entra num ciclo de respiração tão legal. Tem a ver com a tão legal, respiração. respiração total. Você entra uma respiração ciclada, tá? E Você rápida, vai- assim. e E sempre pela você vai- boca, não é sempre isso? Pela boca, sabe? E assim, vai ter um momento que você vai ficar com a boca seca, vai ter um momento que você vai ficar tonto,
Mas o objetivo é você não parar. Sempre que a gente propõe um rebirth, você sempre vai estar num lugar seguro, com pessoas responsáveis, né? Então, assim, tá todo mundo te monitorando. Em momento algum, por quê? Mais uma vez. Não tentem fazer isso em casa sozinhos. Não, nem pessoal, pode. Né? Não tentem, É. né? Mas é bom eu falar, porque a gente fala, ó, respira aí pela boca rápido, já, daqui a pouco tem gente já Não, tem que ter técnica. Não pode. Exatamente, tem que ter técnica. Então, assim, você vai fazendo essa respiração, tem gente que não... Que, assim, lembrando que você deita no chão e começa a fazer a respiração. Você automaticamente você já vai indo para um estado de consciência mais relaxado, mais tranquilo. E aí começa a vir alguns comandos. Tem pessoas que levantam, não conseguem. Fala assim, pô, não consigo. Não Sufocou ali, deu uma sufocada. Não tô preparado. Não tô preparado. Daqui a pouco ele volta. Só volta. Deixa eu tentar mais um pouco. Aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Daqui a pouco, e volta a respiração, a gente consegue. O negócio vai. E vai. Aí quando começa a dar os comandos, primeiro mês, segundo mês, e você vai passando por como se fosse um filme. Sim. Como se fosse um filmezinho, assim, você vendo. Que é aquilo, né? Que pra cada um, né? O Rebirth, ele não é padrão. Ele não tem uma... Ele é pessoal intransferível. Sim. Né? Então tem gente que nasceu de parto normal, tem gente que nasceu Cesárea? prematura, fórceps. Então, assim, todo mundo que você for perguntar que fez rebirth, sente alguma coisa diferente. Tá. Eu nasci de fórceps. Sim. Quando eu fiz o rebirth, na minha formação, eu senti exatamente sendo puxado. Aquele vapo. É muito louco isso. Não, eu senti minha cabeça... Entendeu? É como se eu tivesse sido. Vem cá, peraí. Não, peraí. Me arrancando dali de dentro. Paulo, o que você viu de mais. Vou usar emocionante, tá? Mas o que você viu de mais legal no Rebirth? Uma experiência, talvez, de um paciente, né? De alguém que estivesse. Sem, lógico, com descrição, né? Mas com quem que você viu? Então, é que assim, como o Rebirth, você não tem. Não existe. É muita emoção. Né? Não existe catarse. Uhum. Né? É muita emoção. Então, assim, quando você nasce, né? Então, assim, vou te dar um exemplo de uma amiga nossa que ela fez parte também de um processo de rebirth, onde ela, do começo ao final, ela dormiu. Ela dormiu. O que você entende disso? Então, ela tava na paz, tava muito quentinho. Sabe quando você tá ali? Sabe, tua Sim. mãe tá ali na barriga da mãe, a mãe tá fazendo a carícia. Então você viu o osso dela fazendo assim, ó. Que bonitinho. Sabe? Aí fala, quarto mês, ela... Bebezinho. Mas já tinha passado aquela respiração ciclada, Sim. então ela já tava entregue. Já tava entregue, completamente entregue. Quando ela nasceu, quando deu o comando de nascer, ela tentou se espreguiçar, mas ela não conseguia. Sabe, ela fazia um movimento de criancinha assim e voltava assim, e queria sair, mas ela falou, não, tá quentinho aqui, eu não quero sair. E ficou durante um bom tempo ali. E aí na hora que... Aí tem um momento que a gente acolhe, né? Aí quando ele falou assim, você nasceu. Ela começou a chorar, mas ela chorou horrores, assim. E foi muito emocionante pelo fato de ser quem é, porque era uma pessoa muito firme, muito empoderada, assim, muito séria, e ela se derreteu inteira. E a partir dali, a gente sempre pergunta, né, como é que foi daqui pra frente? Ela mudou completamente. Acolheu mais, entendeu, olhou mais para si. E é incrível, depois desse processo, você começa a olhar muito mais para você. Porque assim, quando é que você vai imaginar que você volta para a barriga da sua mãe? Sim. Né? E você se permitiu que isso acontecesse. Sim. Né? Então, para nós, isso é muito importante, isso é muito real. Então, assim, nós fizemos um germinar agora. Né? Tinham 6 pessoas. Então, assim, dessas 6 pessoas, 2 pessoas eu não conhecia. Foi incrível. Eu amei, gente. Eu participei desse projeto de Germinar. Eles fizeram rebirthing comigo e, assim, foi uma experiência realmente maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de ter essa experiência do rebirth, Tô até quietinha aqui, eu não vou nem opinar sobre isso. Todo mundo tem uma experiência diferente, por isso que eu quis frisar isso, né? Porque eu entendi lá que cada um tinha uma experiência diferente. E pra mim, realmente, foi algo, assim, esclarecedor. Exatamente isso. Esclarecedor. Então, assim, o que potencializou no que eu faço no Germinar, né? Nos cuidados que nós temos no Germinar, né? No Rebirth, eu consegui introduzir uma hipnose não verbal ali. Alguns comandos do não verbal.
porque o rebirth é só um comando só, tá? Mas quando eu consigo introduzir sem interferir o processo, Sim, isso potencializa, sim, tá? Porque assim, o relacionamento ali é você e sua mãe, sim. tá? Você que tá ali e sua mãe. Então, conforme eu falo alguns comandos ali, alguns símbolos onde a gente verbaliza, onde eu falo mamãe, É, achei mamãe, demais isso. mamãe. Aquilo me trouxe um conforto Exatamente, entendeu? sensacional. Então, assim, isso faz parte, então, ou seja, terapias integrativas. Então, assim, eu consigo entrar. A ideia do rebirth é você ficar ali quietinha. Mas quando eu vejo que você está saindo fora dali, eu consigo te colocar de novo lá, mas de uma maneira mais confortável. Aham. Sem nenhum tipo de Quando vocês me viraram pro lado também, foi muito bom. Exatamente. Foi tipo, parece, pra mim foi uma posição fetal total ali, assim. Olha quando me que virou pro lado. beleza, hein? Foi total. Exatamente isso. Essa é a exatamente. intenção. Quando me virou aí, eu fiquei muito confortável. Eu acho que o legal de Aí tudo foi isso é muito. assim, cada profissional tem sua técnica, né? Cada um tem. E a gente não pode ficar engessado em um só. E aí a gente tem que agregar. E o outro, a gente não sabe como que a gente vai atingir. Tem que testar, tem que ir lá, tem que fazer. Acho que isso é o mais legal, né? Tô com uma curiosidade aqui. Bia, fala pra mim o que você já ouviu de um paciente, de um cliente que te deixou mais motivada na tua profissão, sabe? Realizada, motivada. Até quase fiquei emocionada agora, só de lembrar. Então vamos Olha lá. só. Eu gosto de fazer essas perguntas, porque a gente. Porque assim, essa questão que podologia é uma área assim, se vê muito na internet, mas não se explica nada na internet. Só se vê sangue na internet, não sei se eu posso falar essas coisas. Pode. Aqui é aberto. Aberto. Mas é só sangue. E dentro do meu consultório, eu não vou dizer que não exista sangue, tá? É bem pouco e quase nunca existe, é bem difícil mesmo. E em relação a isso, né, chegou uma mãe de outra cidade. Bia, meu filho foi indicado para uma cirurgia, uma cantoplastia. O que seria isso? Exatamente. Quando a pessoa tem uma unha encravada, com recorrência, gera aquela carne esponjosa, que é o granuloma, Tá. tem indicação para cirurgia. Normalmente, eu sei que tem vários graus. 1, 2, 3, 4. Pode ter até um pouco mais avançado. O que é isso? 1, 2, 3, 4. 1 tá um pouco inchado. 2 tá mais inchado. 3 já tá subindo a unha. 4 já cobriu a unha. Ferrou. Certo? Então, o grau 4, de acordo com as literaturas, é caso médio. Tá. O grau dele era um grau 2, tá? Então, já estava com inflamação, tinha um pouco de infecção também, um pouco de pulso. Por que eu tô falando isso? Era um caso que eu conseguia resolver. E ele foi indicado para uma cirurgia. Sim. Por quê? Ele já teve várias reincidências, ou seja, já aconteceu várias vezes unha encravada. A mãe mesmo que cuidava em casa. Então, a mãe cortava, diminuía. Voltava. Aí, daqui a pouco, a unha crescia de novo, voltava. Qual a idade desse menino, aproximadamente? 22 anos. Tá. Mas mesmo assim, é um menino ainda. Sim. Tá. Você tem um menino. Mas ele, quando ele tiver 22 anos, você ainda vai falar. É que "Meu é meu Mas eu tenho uma menino, menina de 24, que é uma é sua menina. Então, não importa a Eu idade. tenho Para uma uma mãe, menina, um menino. Menino. Mais um menino, mais uma menina, O Paulo tem alguns meninos. idade. então, eu não tenho um filho biológico, mas tenho uma irmã de 22 anos também, que é minha Que é uma menina. É em isso. casa. Não adianta falar disso. E aí você cuidou e ela te falou o quê? Foi ela que me falou. Foi ele? Porque assim, quando criança, eu atendo poucas crianças, mas eu tenho contato com algumas crianças. Eu sei que a mãe que leva, né? No caso dele, ele tem 22 anos, mas a mãe que levou. Só que quando chega até o meu consultório, quem é meu paciente é o filho. Sim, sim. Então eu falo com o filho, não importa se ele é criança, se ele é adolescente Sim, ou se ele é claro. adulto. Entender a angústia dele ali. Exatamente, mas porque ele já passou por outros processos com outros podólogos que não foi bem sucedido. Sim. Então ele chegou aterrorizado e nem queria ir. Tanto é que eu conheço a mãe já há um bom tempo e eu sempre falava, traz ele aqui. Ele não pode, não vem, não quer. Eu falei, traz ele aqui. Nem que eu faça uma chamada de vídeo antes com ele para ele me conhecer, ver meu rosto, escutar minha voz, entender que eu sou muito tranquila, Sim. que eu não vou fazer nada que ele não queira. Vou tratar ele da melhor forma possível. Sim. Até que chegou esse caso da cirurgia, ele ficou desesperado, não queria fazer cirurgia, aí ele aceitou vir. Aí bateu lá. Chegou lá, fiz o procedimento de uma forma narrada, de uma forma detalhada. Agora Olha, estou fazendo primeiro, isso. sim, porque assim, a primeira coisa que eu falei pra ele, olha pra mim, você já foi antes em alguma podóloga? Sim, já viu na mente o que aconteceu com ele, então ele ficou com muito medo ali. Falei, então esquece tudo o que aconteceu
anteriormente, mesmo porque você está no mesmo lugar que antes? Não, aqui não é diferente. Não é outro lugar? Sim. Já trabalhou uma PNL aí. Sou outra hipnose. pessoa. Vai. Não, tá aí. Eu ainda não fiz, mas vou fazer também PNL com a Lívia. Então, eu tô na lista de espera. Tô na lista de espera. Eu sou outra pessoa? Sim. Então, vamos lá. Tudo que eu fizer com você, eu vou te explicar e vou falar o que você vai sentir antes de fazer. Tudo bem? Mas e aí? Aí ele fez Fiz tudo. o procedimento. Ah, E tem um prazo, né, de cicatrização, tem curativo, passei tudo pós para ele. Passou 28 dias e ele ia colocar a bota de trabalho, né? Porque eu falei, você vai ficar um mês sem a bota de trabalho, vai usar só tênis, porque a bota, ela pressiona mais e o processo de cicatrização leva no mínimo 28 dias para cicatrizar. Ele mandou uma mensagem para mim, disse assim: Beatriz, olha, hoje faz 28 dias, fiz tudo que você me orientou certinho, meu dedo tá 100% cicatrizado, não tá doendo mais, não tenho nenhum problema. E eu tenho que pedir muito obrigado por você ter me evitado uma cirurgia. Ai, que maravilhoso, né? então Que isso foi o gratificante. mais. Isso pra mim, assim, porque ele tinha muito medo. E eu também tirei o medo dele de podóloga. É. A gente trabalha para ter um retorno financeiro, óbvio, mas esse tipo de coisa engrandece, né? É, propósito, né? Propósito. Aí, Esse você tipo tem de coisa propósito naquilo que agradece. você tá trabalhando, E esse né? tipo de profissional que se engrandece com isso é o que a gente tem que buscar. Não só o que, né, não só o monetário, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado a gente escolher qualquer profissional, mas alguém que vai colocar a mão em você, seja pela questão energética, ou seja pela questão da competência, de entender, de tratar o ser ali de forma diferente, isso é bem importante. Paulo, e você? Vamos falar assim mais breve, porque senão a gente estoura o tempo. Me fala uma coisa que te marcou muito de um paciente. Eu consegui. Eu acho que assim, quando o paciente é um pouquinho mais velho, ele não tem ideia, fala assim, já vivi o que tinha que viver, não tem mais jeito. Tá tudo certo. Consegui alinhar uma lombar, né? Consegui alinhar uma lombada onde a pessoa tinha um desvio, assim, Considerável. bem considerável, aí de uns 45 anos, né? Meu E a Deus. pessoa tinha 60, Caramba. né? Então a gente conseguiu, em 2 sessões, a gente conseguiu Fazer o alinhamento dessa lombar. equilibrar exatamente isso. E você ouviu o que desse paciente? Que ele, a partir de agora, ele ia começar a viver. Olha só. Incrível, Porque né? isso faz perder mesmo a qualidade de vida, né? Total, porque A lombar você vai caminhar com a tua família e você já começa a sentir dor. Você vai agachar, começa a sentir dor, precisa de ajuda, né? porque é um trabalho em conjunto, né? Então essa pessoa sentava no sofá, no canto do sofá para poder assistir a televisão, ou seja, já tinha um buraco aqui. Então ela já sentava toda. Então o lado da cama dela também já era torta. Então assim, a gente tem que Tudo fazer isso, toda uma gente. estrutura, né, para poder mudar. Uma Então, assim, não anamnese adianta ir mesmo lá de na tudo sala que tá pra gente poder acontecendo. mudar a estrutura física dela, sendo que na casa dela, a ergonomia dela ia ser completamente diferente, Sim. né? Então a gente conseguiu melhorar isso demais, né? Eu ganhei um bombom. Ah, E nem trouxe pra É gente. isso aí. Gente, a gente vai ter que já tá partindo Estamos pro fim. finalizando, mas antes, Lívia, vamos pedir para que eles deixem aí uma última mensagem, né, para os Isso. nossos telespectadores, para as É, pessoas que gostam aqui do Papo Aberto Mulher. Então eu queria pedir, Paulo, dá a sua mensagem aí para quem está nos ouvindo, né? Como que uma mensagem mesmo, abrangente, assim, algo que toca teu coração. Sim. Tá em aberto. Fica com você. Eu faço o que eu faço dentro da minha profissão, eu faço por amor, né? Então eu trago muito acolhimento para, né? Então independente do problema que a pessoa chega, nem sempre a pessoa chega com um problema grande, né? Para ela é grande, para a gente acha que não é, mas eu não posso medir, né? Então eu sempre trabalho com acolhimento. Então assim, acolha mais, trate mais com amor, olhe mais pro próximo de uma maneira diferente, de uma maneira que se fosse olhar para você, olhe pro próximo, acolha mesmo. Quer abraçar? Abraça. Quer dar um aperto de mão? Aperta a mão. Ou seja, fica mais próximo das pessoas. Ou seja, né? A vida é tão curtinha, É isso aí. né? Então a gente tá falando sobre isso, né? É isso mesmo. A gente tem que pensar. Paulo, e Acolhimento. rapidinho, um sonho que ainda não realizou. Que você vai realizar. Que eu vou realizar, eu vou realizar, vou abrir um Instituto da Cura 2. Beleza. Show. Agora, Show. Bia, Spoiler. Sim. Bora. Sua mensagem, Bia, para os nossos telespectadores aqui que estão nos ouvindo. O que que você tem para deixar? Falar aqui, tudo que o Paulo falou, tem tudo que a gente é, né? Ele fala muito
de amor. Sim, E sim. eu não usei essa palavra aqui ainda, mas eu faço as palavras dele a minha, né? Porque amor é a base de tudo, como esse rapaz que eu falei, entre vários outros casos. A gente tem que olhar para o ser humano, como ele disse. Onde que está o sofá que estava ali, né? Então, olha só, eu tenho que entender o trabalho, entender o que está em volta. Então, a gente tem que olhar para dentro, né? Tanto nós como indivíduo, como o próprio cliente, entender o redor dessas pessoas para poder resolver, né? Porque se a gente não resolve nada, a gente vai ficar... Lembra, um parafuso, não é um parafuso, é você por inteira. Por que tem esse parafuso? O que aconteceu para chegar nesse parafuso? Então, o que eu tenho a dizer realmente é o quê? Que a gente tem que olhar para nós, olhar ao redor, ter uma visão mais ampla para poder resolver as nossas questões. Eu digo que ninguém tem problema, a gente tem questões a resolver. Que dá pra você Ai, resolver que tudo, linda, né? gente. Ou a gente resolve ou a gente delega para alguém que possa, né? É isso aí. E o que eu tenho a dizer sobre, né, essa questão da felicidade, a felicidade começa pelos seus pés. Então, dá passos. Olha o até slogan você- dela. Exatamente. É cada passo até você conquistar o seu, Mas seu é. sonho, o seu Maravilhoso. objetivo. Passo a passo. E seu sonho que você ainda vai realizar? O sonho que eu ainda vou realizar, muita gente fala, abre uma franquia, né? Tenha várias pessoas trabalhando para você. Mas o meu sonho é ter outras, não Beatriz, mas Maria, José, que tem esse acolhimento como base. Então, eu tenho vontade de ter uma escola e ensinar pessoas a cuidar de pessoas. Olha que bacana. Muito legal, muito legal. Sucesso. Ai, Depois gente, vamos ter que acabou. terminar por aqui. Foi maravilhoso. Gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês. Tenho certeza que foi um assunto enriquecedor para todos que estão nos ouvindo. Vocês têm uma essência linda, dá para ver que tem amor naquilo que vocês fazem. Dá para ver que tem, não é amor, é muito amor. Dá para ver que vocês têm realmente um propósito muito claro assim daquilo que vocês querem, que não é só ganhar dinheiro, né? Quando a gente põe amor, exatamente, na frente de tudo, o resto é consequência. E tá claro isso aqui pra gente, tá bom? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Lívia, quer deixar um agradecimento? Só finalizando, né? Obrigada pelas contribuições. Acho que foi muito legal porque vocês trouxeram algumas pessoas, puderam abrir um pouco mais esse pensamento. E principalmente eu posso falar que vocês são profissionais incríveis e dentro do que vocês fazem e na busca que vocês mantêm. Então eu posso falar isso. A gente não fica, nós estamos sempre em busca, né? E então isso que isso seja contagiante para todos, estar sempre em busca. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Então, sigam, né? A galera, a gente vai deixar o @ depois, então a galera seguir vocês, seguir todas as nossas redes também, né? Do Papo Aberto Mulher. E que fica aí o nosso agradecimento. Agradecimento pra do Papo Aberto que estão Mulher. aí, o nosso @ é o Papo Aberto, tá legal? Papo Aberto Podcast. Então, gente, agradeço muito, nós agradecemos muito a todos vocês que nos acompanharam até agora, aqui no Papo Aberto Mulher, e espero muito, né, nós esperamos que vocês tenham gostado dos nossos convidados, e vem muito mais por aí, então fiquem ligados, tá bom? Grande beijo, pessoal! Obrigada, gente!